Olá você, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal, Manos 385. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, fortaleça o nosso projeto. A Manos 385, Conexão com a Verdade, tem hoje um assunto muito importante, que é a campanha que está sendo lançada aí pela Câmara Municipal, a Associação Comercial, Polícia Militar e outras entidades, da campanha Não Dê Esmolas. Tem outras maneiras de ajudar. A maneira mais tradicional, quando nós vimos alguém precisando de ajuda, é pelo nosso senso de justiça e amor. Quando nós fomos feitos à imagem de Deus, nós herdamos dele essas 4 principais qualidades: amor, justiça, sabedoria e poder. Então, o senso de justiça que nós temos e de amor faz com que nós possamos nos compadecer do sofrimento das pessoas. E aí as pessoas querem ajudar da maneira que podem e dão esmolas. Esta campanha diz: não dê esmolas. Mas é preciso deixar bem claro o porquê que não deve dar esmola. Como que poderá ser ajudado? De uma forma prática. Eu recebi de um colega este cartaz online, via WhatsApp, e nesse cartaz a gente vê aí: não dê esmola, tem outras maneiras de ajudar. Se encontrar um cidadão em situação de rua pedindo esmolas, fala para ele procurar o CRAS. Aí que está o detalhe, aí que está a minha crítica. Olha, a iniciativa é boa, a intenção é boa, sim, a intenção é boa, mas vamos analisar o que levou uma pessoa à situação de rua. O que fez com que este cidadão, essa cidadã, essa pessoa chegar numa situação de rua, sem amparo, em desespero profundo? Essas pessoas não conseguem gritar. Essas pessoas, você pode ver protestos de várias coisas. Protesto de ferroviários, de caminhoneiro, sabe, de professores, de bancários, de tudo. Você pode ver de policiais, tudo. Mas vocês não vão ver um protesto de pessoas passando fome. Vocês não vão ver uma pessoa passando fome fazer protestos. Ir em Brasília, fechar estradas, colocar fogo em pneu, rezar para um pneu, como tem alguns que chegam a fazer. Vocês não vão ver isso. Sabe por quê? Sabe por que você não vai ver alguém passando fome, fazendo protesto? Porque ele está frágil. Ele não tem condições nem de pensar. O que levou essas pessoas à condição de rua foi justamente não saber procurar ajuda. Não saber procurar ajuda. Agora, o que essa campanha quer? Quer que as pessoas peguem a pessoa, ponha ela dentro do carro e leva lá no CRAS, que é longe do centro. Geralmente as pessoas em situação de rua ficam no centro, nos grandes centros de cidade. E onde está o CRAS? O CRAS está lá atrás do Rio. Num lugar de difícil acesso. Será que as pessoas vão lá? Fala para ele: ó, cidadão, não vou te dar a esmola, não, sei que você está com fome, tal, mas procura o CRAS. Se vira. Será que é assim? Será que é fácil assim? Será que não seria o certo o CRAS procurar a pessoa? Essa pessoa já está na rua porque ela não sabe procurar ajuda. Ela tem problema psiquiátrico, problema psicológico, problema de saúde, tem vários tipos de problemas. Sabe, seria estranho, não? É como você falar para uma criança: você pula um muro alto, você é adulto, pulou o muro, e fala para a criança: se vira, pula, eu pulei, é direitos iguais, se eu conseguir, por que você não consegue? Será que é assim? Será que não tem que ter uma equidade? O certo seria procurar essas pessoas, o CRAS, essas instituições, ir lá, procurar essas pessoas, levar dignidade a elas, não é só comida. Essa pessoa, se você quer ajudar ela de fato, efetivamente, tem que ajudar esse cidadão a voltar à sua consciência. Mas isso é aos poucos. Você não pode chegar para ele e falar para ele: faz isso. Ele não vai fazer. Ele não tem condições de fazer isso. Sabe? Ele não tem condições de fazer isso. Se você não pegar pela mão, como uma criança mesmo, e levar e oferecer ajuda, e ajudar de fato essa pessoa, dar uma roupa limpa para ela, uma condição dela escovar os dentes, tomar o banho, mostrar para ela uma outra realidade, a hora que ela for descansar, colocar a cabeça no lugar, mostrar para ela que existe uma outra situação, ouvir ela, saber o porquê que ela está naquela situação, o que levou ela àquilo, como pode ser revertido se a pessoa não está conseguindo pensar.
E aí seria, sabe, eu acho muito pouco prático e efetivamente prático uma campanha dessa. Procure o CRAS. Então eu acho o seguinte, essa campanha não vai funcionar adequadamente. Ela não vai funcionar adequadamente, ela é muito falha. A prefeitura recebeu, por exemplo, acho que 2 ambulâncias comuns, simples, não é UTI, e um carro. Por que não usa esse carro para levar essas pessoas até o CRAS? Levar essas pessoas aonde pode ter uma ajuda, sabe? É estranho essas coisas, né? Parece que essas pessoas, as pessoas, os governos, o poder público, comparam essas pessoas a um saco de lixo ali encostado na rua ali, só que não tem um caminhão para levar embora. E não é assim que nós temos que pensar. Aquilo ali é um problema social, um problema de todos nós. E quando nós pagamos impostos para que aqueles que administram o nosso dinheiro possam ter a capacidade, a inteligência de criar condições de ajudar os que precisam. Eu fiquei super, assim, sabe, estarrecido de ver um senador de uma região pobre do nosso país, do Maranhão, fazendo conluio com os ricos para tentar barrar uma lei excelente que vai ajudar as pessoas, sabe? Então, quer dizer, o dinheiro público é pago para eleger um inimigo da nação. Então, eu espero que, sinceramente, as coisas possam mudar, sabe? Eu espero que essas pessoas que se elegem, vereadores, que trabalham, que recebem, secretários da prefeitura, essas coisas, eles possam agir com mais amor no coração, com mais empenho, sabe? Parar de ficar aí puxando o saco de autoridades, tirando fotos, você sair bonito no Instagram, lá do lado de uma autoridade. Essas pessoas não precisam disso, gente, sabe? Quem precisa de cuidado é as pessoas pobres, é os pobres, é o trabalhador pobre, sabe? É o cara que está aí ralando, sofrendo, aqueles que estão desamparados, é eles que precisam de político. Político é para isso. Político não é para ficar coçando as costas de gente que não precisa de governo. Pessoas que têm dinheiro não precisam de governo nenhum. Tanto faz esquerda, direita, centro, sem centro, anarquia, o que for, tem dinheiro. Dinheiro é poder. Então não precisa de puxa-saco. O que você quer com isso? O que você quer com isso? Qual que é o interesse, né? A tua função como político é ajudar quem precisa, botar a cabecinha para pensar, para achar soluções práticas para essas pessoas. E nada melhor para você achar uma solução do que você se colocar no lugar daquela pessoa. Ter empatia, para que depois você possa ter altruísmo, colocar em prática essa empatia, esse amor pela pessoa. É triste ver uma pessoa em condições de rua, passando fome, enquanto você está na sua casa, quentinho, debaixo de um teto, com a sua família e seus filhos, o cara está lá ao relento, com fome, e aí não vai dar nada para ele. E aí faz uma campanha, não dê esmola, quer dizer, incentivando o cidadão a não ajudar, a ser insensível a essas pessoas. Como que essa pessoa vai ajudar o cidadão? Passa na rua ali, encontra um morador de rua precisando de ajuda, o que o poder público quer que faça? Fala assim, meu amigo, vem cá, entra no meu carro aqui. Não, é o poder público que tem que fazer isso. Tem que ir lá atrás dessas pessoas, com carinho, não é com truculência, igual é treinado às vezes a polícia militar, para reprimir, não é isso. Essas pessoas precisam de ajuda, elas são doentes, estão com um problema sério, precisam de carinho, de apoio, de alguém que olhe por elas, entenda o problema delas e tente resgatar esse ser humano, trazer ele de volta à realidade. Sabe? Eu acho que a iniciativa é muito boa, já é um passo, né? Mas precisa ser aprimorada. Não pode continuar desse jeito. Não dê esmola, simplesmente. Eu acho que, assim, publicitariamente falando, é uma campanha, assim, que não é amiga da solução. Ela coloca uma barreira ali, sabe? E as pessoas vão entender de que forma. Então se vira. O próprio governo está dizendo, o próprio poder público, os próprios políticos estão falando para as pessoas se virar. Será que é assim? Porque será que uma pessoa fragilizada, uma pessoa em condição de rua, você falar para ele, procura o CRAS, cara, eles vão te ajudar.
O cara não vai, cara. Ele não vai procurar o CRAS. Ele não vai procurar ajuda. Ajuda tem que ser feita igual o padre, se não me engano, o Fábio Lancelotti, né? Lá de São Paulo, que ele leva ajuda até as pessoas. Ele faz a comida, ele leva para as pessoas, leva a roupa, dá palestra. Palestras que eles gostam de ouvir, porque é uma pessoa que eles têm confiança. Essas pessoas já estão acostumadas às portas baterem na cara deles. Eles já estão acostumados a ser esculachadas, na linguagem popular, né? A ser tratadas mal pelas pessoas, a ser tratados como vagabundos pelos fascistas, pelos nazistas. Quantos lugares a gente vê falar de morte de morador de rua? E se nós não cuidarmos, não estabelecermos uma política pública de ajuda a essas pessoas, eu posso garantir seguramente para vocês, logo nós vamos conhecer a nossa Cracolândia aqui em Três Corações. Essas pessoas precisam de ajuda psiquiátrica, precisam de ajuda médica, dentistas, para trazer ela de volta à realidade, para ela sentir que ela é alguém, que ela é capaz. E não simplesmente, vai lá, procura o CRAS. O CRAS é uma instituição boa, excelente, é um órgão importante, mas ele fica lá sozinho. Quantas vezes eu procurei o CRAS na hora do almoço, ou dependendo do horário, não tem ninguém lá. Imagina se o morador de rua, na hora que ele sente fome, na hora do almoço, chega lá, não tem ninguém, ele não volta mais. Ele não vai voltar mais. Isso aí se ele for procurar. Entende? Então vamos pensar melhor, vamos botar a cabecinha para funcionar, porque vocês estão sendo pagos para isso, e não é favor nenhum que vocês estão fazendo, não é obrigação de vocês. Tá certo? Gente, inscreva-se no nosso canal, dê uma força para nosso projeto Humanos 385, Conexão Verdade. Muito obrigado, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima.